Olá, seja bem-vindo ao programa Invista Aprendendo com Quem Faz. E hoje nós temos aqui um professor, doutor Marco Antônio Gioso, e eu já vou pedir desculpa se escapar algum Gioso sem o doutor, viu, Marco Antônio? Porque você deixa a gente muito à vontade. O doutor Marco Antônio Gioso, ele é médico veterinário, professor da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia da USP, Universidade de São Paulo, é diplomado pelo American Veterinary Dental College dos Estados Unidos, é odontólogo, dentista. Também. É vice-presidente da ABOV, Associação Brasileira de Odontologia Veterinária. E também cirurgião dentista. Enfim, você faz um monte de coisa, né, doutor Marco? Paulo, inicialmente, obrigado por ter me convidado, estar aqui no seu programa, Invista, que é uma área que eu atuo muito hoje em dia, né? E é legal saber que ainda existem, ainda não porque não tinha, né? Mas existem programas desse nível. Eu tenho muitas áreas de atuação, como você falou aí, inclusive vice-presidente da associação, já nem sou mais, porque já teve eleições e eu já sou conselheiro da mesma associação. Sim. A minha área é bem assim exótica, né? Porque eu me formei em veterinária, em 88, na USP, e depois comecei a fazer odontologia humana. E eu fiz o que a maioria das pessoas fazem o inverso. Eu usava as pessoas para aprender nas pessoas e usava nos animais. Entendi. Eu faço as duas coisas, né? Medicina, odontologia humana e veterinária. E aí eu comecei a dar aula de uma área que não tinha no Brasil. Ninguém fazia odontologia de animais na década de 80 aqui no Brasil. Os animais quebram o dente, os animais têm problema de dor na boca, e isso começou a fazer com que eu desse aula sobre odonto. Mas aí as pessoas me perguntavam o contrário, os veterinários. Mas, Joso, quanto custa isso? Quanto você cobra para fazer isso? E eu falava X. Ah, não, ninguém vai pagar isso. Ninguém vai pagar isso. E aí eu falava, mas por que pagam para mim e para você não pagam? Aí eles começaram a me chamar para dar aula como fazer o cliente pagar. Como você convence o cliente? Isso 15 anos atrás. Isso me fez levar ao empreendedorismo e ao marketing. Eu comecei a estudar isso, falei, bom, se eles estão com a dificuldade de mostrar valor para o cliente, eu vou começar a estudar isso. E aí eu comecei a estudar marketing, que me levou depois ao empreendedorismo. E hoje eu tenho também essa área de atuação, ou seja, a parte técnica na USP me levou à parte hoje de empreendedorismo, marketing, liderança, coaching, que é o que eu faço hoje, além da parte de cirurgia e da aula. Aliás, foi principalmente por esse motivo, nós trouxemos aqui um grande amigo, o irmão Maurício Borborema, que é do Cobra Automóveis, que falou muito do seu trabalho e nem eu fiquei sabendo depois que você era veterinário e odontólogo também, porque ele falou muito da Gioso Gestão e Marketing, do qual você é o presidente, proprietário. Isso. E desenvolve um trabalho muito importante nessa área. São várias coisas, tanto que ontem à noite mesmo eu estava lá na Universidade Paulista, Unip, dando palestra sobre esse assunto para os jovens da universidade, do futuro deles. Justamente falando de empreendedorismo. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa ser empregada numa empresa. Agora, você se limita em algumas coisas. Se você está contente com isso, não tem problema. O empresário, ele não tem uma limitação de ganhos. Ele pode ganhar o que ele acha que ele pode ganhar. E o empregado? Ele tem um salário. Então, eu tinha que mostrar para ele os dois lados. Então, nossa empresa faz exatamente isso. A gente mostra para as pessoas qual é o futuro que ela pode criar para a empresa dela. Ela não precisa se limitar no emprego. Não tenho nada contra quem é empregado. Mas ela pode pensar que ela pode ter o seu próprio negócio, mas para isso ela vai ter que passar por um período aí de aprendizado que às vezes é a vida toda, né? Empreendedorismo é assim, você aprende continuamente com a sua empresa e são várias técnicas que você tem que aprender ao longo do tempo. Não é aquela coisa, ó, deu estalo, agora eu vou virar dono de um restaurante, eu vou virar dono de uma loja de automóveis. E aí fecha. E aí fecha. 2, 3 anos fecha. Tem dados, inclusive, do Sebrae, que a mortandade dessas empresas que abrem chega a ser assustador, né, doutor? Em 5 anos, 60% já fecharam.
60%. Em 10 anos, só 10 a 20% sobrevivem. Depende da área de atuação. Ou seja, se em 10 anos 90% fecham, por quê? Normalmente eles culpam o cliente, o Estado, os impostos. Você tem que entrar no mercado sabendo que tudo isso vai acontecer. E você tem que estar preparado para isso. Foi por isso que eu criei uma outra área aí dentro da nossa empresa, que é o coaching. Porque o empresário, eu lido muito com microempresário, médio empresário e microempresário. Eu tenho pessoas que são presidentes de multinacional fazendo o nosso coaching. Sim. E se bem que eu estou bem vestidinho assim, mas não pense que o nosso coach é coisa para cheio de pompa, não tem nada disso não. Porque eu estou aqui na televisão, então eu tenho que estar bem apresentável. Essa já era uma dúvida. Não. É acessível? É totalmente acessível. Eu já estou muito interessado. Não. Viu? Eu tenho gente lá que tem um faturamento micro, pequeno, e tenho gente que fatura milhões. Os dois. E esse é interessante, Paulo, porque eu consigo colocar dentro de um grupo de empresários, os microempresários, os médio empresários, um fatura um monte, outro fatura pouco, e um aprende com o outro. Legal. Existe uma troca de experiência entre as pessoas que estão nesse grupo de coaching. As pessoas me perguntam o que é coaching. Coaching é uma palavra inglesa que é muito simples. Vocês vão ver muito na Copa do Mundo, quando tiver, vai estar lá, coach fulano de tal. Sim. Coach Muricy. Se Deus quiser, o Muricy ainda vai ser o nosso coach, o nosso treinador. Não, vai ser, ele vai chegar lá ainda. Porque o trabalho que ele fez no São Paulo foi e depois demais. No Santos e assim por diante. Mas esse é outro assunto, né? Aqui o negócio é de investir. Mas vocês vão ver lá, coach Muricy. O que é o coach? É treinador. Então, coaching é uma pessoa que treina alguém. Pode ser em finanças, pode ser familiar, tem até coach para criança, para você ter uma ideia. E tem o coach executivo e empresarial. A minha área é mais executiva e empresarial. Mais ainda empresários que têm empresa. É isso mais o que eu faço. Eu treino as pessoas no comportamento delas frente aos seus colaboradores. Por exemplo, uma coisa bem simples. Você tem aí na sua empresa, e provavelmente você tem, um funcionário que chega atrasado às vezes. E o que você faz com isso quando ele chega atrasado? Você tem aquele funcionário que marca a hora extra, que você tem que fazer um fim de semana, alguma coisa, e ele dá o cano na hora, última hora ele te liga, doutor, meu filho está doente, meu filho... O que você faz com isso? Você tem na sua empresa, às vezes, um fiscal que vai lá cobrar uma multa, mas ele começa com conversinha de propina. O que você faz com isso? E depois que aconteceu uma vez, o que você vai fazer nas próximas vezes? Como você lida com isso? É isso que eu falo no coaching. As pessoas têm que entender algumas coisas. Entre elas, o empresário, ele não está lá para evitar problemas. Você não tem que pensar em evitar problemas na sua empresa. Você tem que aprender como lidar com os problemas. Porque você vai ter problemas. Não existe empresa no mundo, média, pequena ou enorme, que não tem problema. Todas têm. Só que a cabeça do empresário é complicada porque ele acha que ele não deveria... Ele acha que só com ele acontece aquilo. Só com ele, o proprietário lá, o empresário, o colaborador... Chega chega atrasado, às vezes até... fala mal com o cliente, só com ele acha que acontece isso. Não, isso acontece em todas as empresas, sem exceção. Esperto é aquele empresário que aprende a lidar com isso, que sabe se controlar frente às situações. Então nós exploramos no coaching, durante meses, são treinamentos mensais, exatamente isso aqui. Então as pessoas começam a ter uma outra visão do que é ser empresário. Aliás, é muito interessante. Que muito vem também da experiência que o empresário, que o empreendedor, ele vai adquirindo na vida, que às vezes o que parece ser um problema é uma dádiva, né? Porque se você tem eventualmente um funcionário que está causando problema naquele momento, primeiro que você pode substituir esse funcionário, primeiro. Claro. Segundo, é que, assim, graças a Deus que você tem um funcionário, que você tem um negócio, que você... Então, eu, às vezes, nem vejo como determinadas situações como um problema. É uma oportunidade. É uma oportunidade de você mesmo evoluir. Bem, nós estamos falando com o Dr. Marco Antônio Gioso, conhecido no mercado como Gioso, e vem falar para nós. Falar sobre veterinária animal, sobre odontologia, sobre empreendedorismo, sobre marketing. Está um programa
muito interessante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Não sai daí, hein? Alô? Quero falar com você. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem atenção no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Bem, estamos voltando. Está uma entrevista muito gostosa com o Dr. Marco Antônio Gioso, que é médico veterinário, entre tantas outras coisas, coach empresarial, e nós estamos falando exatamente sobre isso aqui no intervalo, das oportunidades que nós temos de transformar, às vezes, alguns problemas que não são problemas, são oportunidades que você tem de evoluir e de passar aquilo, e já aquele problema você não vai ter mais, você pode ter outro, né, Marcos? É isso aí. Agora, o que você recomenda, assim, principalmente para aquele pequeno empresário que está iniciando, que grande parte do nosso público, e a gente tem tido esse retorno, são pequenos empresários que estão iniciando aí algumas atividades. O que você aconselharia como coaching, como treinador, para as pessoas tomarem cuidado ao iniciar aí as suas empresas, seja lá de que nível for, de que tamanho for? Bom, Coutinho, sua pergunta é assim, você tem umas 18 horas para explicar isso, a gente vai embora. Mas é assim, veja bem, a gente vai para a escola, a gente aprende história, geografia, matemática, assim, ciências, etc. Alguém ensina a gente finanças, empresas? Não. É verdade. Então, a maioria, para não dizer 99% das pessoas, elas entram no mercado empresarial sem ter nenhum conhecimento, elas têm uma experiência. Porque às vezes trabalhou na quitanda do pai, trabalhou na sapataria do avô, trabalhou na padaria de não sei de quem, só. E ele usa a experiência dele. Ele não tem técnica nenhuma. Então, são várias maneiras que ele pode adquirir isso. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ler, o que é uma pena. Uhum. Porque tem um monte de livro disponível no mercado para você como abrir a sua empresa. Olha, por incrível que pareça, são livros às vezes simples, com dicas fantásticas e fundamentais para que aquela empresa não entre naquela estatística do Sebrae de que em 5 anos 60% aproximadamente das empresas fecham. Se ele ler um livro, não precisa ler 2 ou 3, ele já conseguiria não estar nessa estatística. Mas eles não leem porque eles não gostam. Eu não tenho dinheiro para ler. Hoje em dia qualquer um pode entrar na internet. Você entra no Google e digita lá, como abrir uma empresa. Gente, vocês vão ver coisa lá, vocês vão ler o ano inteiro e não vai acabar. Outra coisa muito importante, o Sebrae. O Sebrae é um órgão muito importante no Brasil, é um dos poucos órgãos que dão fomento, né, que ajudam empresários a terem o seu negócio e por um preço barato ou praticamente de graça. Ele vai na sua empresa de graça para te ajudar fazendo isso. E numa quarta escala, para quem já está um pouquinho melhor aí no faturamento, etc., você pode ter alguém, um consultor, pagando esse consultor, para ir à sua empresa e te ajuda muito. Tem várias empresas que fazem isso, a nossa pode fazer isso. E você pode também começar a desenvolver o que eu adoraria que as pessoas fizessem. Ela desenvolver o lado empresarial dela, que aliás é isso que eu faço. Fazer com que a pessoa enxergue coisas que ela nunca enxergou e técnicas tão simples que ela não sabe que existem. Fala, nossa, se eu soubesse... Sabe o que falam muito para mim, às vezes? Ai, Gil, se eu soubesse disso 10 anos atrás, eu não tinha quebrado as 4 vezes que eu quebrei. E eu falo para ela, olha, tudo bem, mas olha, 4 vezes que você quebrou, eu te garanto que você aprendeu muito com essas 4 vezes. Sim.
é muito legal uma pessoa que quebrou 4 vezes, mas ainda está tentando. Aí quando ela vem com a gente, ou com outros eventos por aí, cursos, etc., ou livros, ela aprende com aqueles 4, porque ela vai saber exatamente onde ela errou naqueles 4. E daqui para frente você pode ter certeza. Lá não sei se você sabe que os empreendedores no Brasil, em média, quebram 3 vezes. Não, eu não sabia desse Em dado. média, eles dão certo na 4ª. Claro que tem gente que na primeira já deu certo e tem gente que está na 10ª e ainda não deu. Sim. Mas em média eles quebraram 3 vezes. O que significa que se você quebrou 2, você ainda tem mais uma para quebrar. E se você já quebrou 3, esse próximo agora vai dar certo. Mas busque O conhecimento. importante é não desistir. Não desistir, mas não adianta também só ficar dando murro em ponta de faca. Você tem que fazer alguma coisa para você. Você precisa aprender alguma coisa que você nunca aprendeu. Essa história de que está tudo na minha cabeça, eu sei, eu conheço, não funciona. Isso eu abordo inclusive no nosso coach, isso é arrogância. É a prepotência. Existe um autor muito famoso, que é o Luiz Fernando Garcia. Inclusive ele tem livros. Luiz com Z. Luiz Fernando Garcia, Render Capacitação é a empresa dele. Ele é o meu guru. E eu faço curso de treinamento com ele há muito tempo. Minha vida se transformou quando eu fiz o curso com ele. E hoje eu também faço cursos parecidos com o que ele faz, com outra abordagem, lógico. E ele estudou os empresários. Ele estudou 7 características das pessoas que não conseguem ter sucesso. 7. A terceira é prepotência, arrogância, de acreditar que já sabe tudo. Ele tem uma experiência, às vezes, numa empresa ou noutra, e ele acha que sabe tudo. É a terceira. Tem mais outras que a gente tem que ver, comodismo, falta de planejamento e assim por diante. As pessoas têm que começar a aprender isso, elas precisam começar a entender desses assuntos para começar a voar. E eu vejo muita gente hoje que, passando por esse treinamento, estão conseguindo duplicar, triplicar o seu faturamento, sair do buraco. Isso é muito legal para a gente. Eu quero fazer um pequeno parênteses, pedir para a produção colocar o seu endereço eletrônico, telefone da Gioso Gestão e Marketing, porque com certeza muita gente que está nos assistindo tem dúvidas, quer ser um empreendedor e pode, de uma forma, como você está dizendo, depois nós vamos conversar, que eu estou me interessando muito também por esse coaching, né, por esse curso, e você disse que é uma forma muito econômica até de fazer isso. Você pode entrar em contato, está aí na sua tela, Gioso e Gestão Marketing, tem o telefone, o site. Bem, Gioso, nós temos, como você disse, não temos 18 horas para abordar todos os assuntos, mas tem algumas características, você falou algumas características das pessoas que quebraram, que tiveram qualquer dissabor. Outro dado importante que você nos colocou é exatamente a questão da persistência, perseverança. Mas eu queria fazer o contrário. Quais, assim, algumas características importantes do vencedor? Claro, claro. Queria que você colocasse isso. É bom. Inclusive o próprio autor que disse e estudou os que não chegaram lá, o Luiz Fernando Garcia, ele também estudou quem chegou lá. E também são 7 características. A primeira delas, isso é muito importante, Paulo, é a visão ou visualização. Os grandes empreendedores, veja bem, empresário é uma coisa, empreendedor é outra, você deve ter abordado isso aqui várias vezes. Sim. Empreendedores são poucos. Empreendedores têm inclusive gene, eles nascem. Então, uma das características do grande empreendedor, que o Luiz Fernando Garcia inclusive chama de empreendedor franco, ele nasceu com gene para ser empreendedor. Menos do que 5% da população nasce assim. Esse pessoal, eles têm algumas características, a principal é visão. O que significa visão? Ele sabe exatamente, porque ele é assim, tá? Quando e quanto que ele quer daquilo. Se ele quer ter uma empresa, ele já sabe que em 5 anos o meu faturamento vai ser X. Naquela data, ele já sabe isso. Ele vê a empresa dele no futuro. Isso é 5% das pessoas. Isso tem estudos genéticos, etc. E eu que não sou 5%, como é que eu faço? Eu aprendo com ele. Se eu não consigo ser como ele, eu vou começar, então, no mínimo, fazer um planejamento de quanto que eu quero estar faturando, com quantos empregados, em que lugar eu vou estar. Isso é desenvolver uma conduta empreendedora. Alguns são personalidade empreendedora, os 5%, e o restante, ele aprende com esses 5%. E a primeira característica é a visão. Joso, nós vamos fazer um pequeno intervalo
até para tomar uma aguinha, que eu estou muito afônico hoje. E nós estamos falando, e vamos continuar falando no próximo bloco, sobre as pessoas, características das pessoas de sucesso. Se você quer saber, não deixe de nos assistir. Continue aí que nós voltamos já já. Há mais de 40 anos no mercado de imóveis, a pioneira do aluguel garantido. Então acho que é importante para quem aluga um imóvel é ter a garantia que vai receber o aluguel e que o inquilino vai deixar o imóvel em ordem e tudo mais. Funcionários bem treinados para bem atendê-lo. E para sua comodidade, o serviço leva e traz. E para você que quer alugar e não tem fiador, a Nunes inova com o título de capitalização, onde você, ao final do contrato, recebe o seu dinheiro de volta. Nunes Imóveis, garantindo a sua tranquilidade. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Evite deixar objetos que despertem atenção no interior do seu carro. Polícia Militar. A segurança que você vê. Bem, voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com o Dr. Marco Antônio Gioso, que é médico veterinário, professor doutor da USP de cirurgia veterinária e coaching, aliás, faz um monte de coisa. Ele, rapidamente, ele nos transcreveu, nos mostrou agora há pouco 4 grandes grupos que ele trabalha. Queria que ele falasse um pouquinho disso, mas nós vamos voltar no assunto que nós prometemos para o nosso telespectador. No bloco passado estávamos falando das características das pessoas de sucesso, que são 7, e o professor Gioso colocou agora há pouco a primeira dela, que é a visão. Vamos continuar nesse assunto, doutor? Então, visão é a primeira, mas depois eles têm outra coisa muito importante. Quem chega lá, eles se desafiam constantemente, mas não é um desafio pequeno, é um grande desafio que inclusive causa às vezes desequilíbrio familiar, porque a cabeça dele é altamente desafiadora e as pessoas acham que ele é louco. Uma outra coisa que ele faz, ele tem um mapa de percurso, ele constrói como eu vou chegar nesse desafio. Ele tem uma visão, ele se desafia, como eu vou chegar, ele põe no papel. Harvard tem alguns estudos que dizem que Harvard, diz que é a melhor universidade do mundo, quando você coloca no papel um planejamento, você consegue aumentar a chance dele dar certo em 68% das vezes. Só porque você colocou no papel, porque o teu cérebro trabalha diferente. Então, essa é uma outra característica. A outra característica é que eles chamam para si a responsabilidade sempre. Por mais que eles possam xingar, se dar mal com o funcionário, com o sócio, ele sabe que o sucesso da empresa está nele. Não está no governo, não está no prefeito, não está nas leis. Por mais que tudo isso aconteça, ele traz para ele. Tudo bem, estão querendo me ferrar a vida, eu vou dar a volta por cima, vou mostrar para esses caras que apesar de quererem me quebrar, eu vou me dar bem. Outras características que eles têm tolerância a ambiguidades e incertezas. Isso tudo vem desse autor, tá? Luiz Fernando Garcia, ele estudou isso cientificamente. O que é tolerância à ambiguidade e incerteza? É o seguinte, ele toma porrada e não desanima. Ele fica triste, ele fica bravo, mas ele tem um ditado muito bom aqui no Brasil, né? Ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ele é assim, não é qualquer problema que vai abatê-lo. Muitas empresas fecham porque a pessoa desiste, desanima. Esses caras não desanimam. Eu falei, o empreendedor quebra 3 vezes antes de dar certo. E a última característica desse povo é que eles têm um alto reforço para a autoestima. Como assim? Eles se presenteiam. Eu não me desafiei, eu tive uma visão, me desafiei, lutei, fiz um mapa, consegui. Ele dá um carro para ele. Agora eu vou comprar aquele carro. Agora eu vou comprar aquela casa, agora eu vou fazer aquela viagem com a minha família. Isso reforça a autoestima dele. O que ele vai fazer logo em seguida? Outro desafio.
Na verdade, esses grandes empreendedores, eles já têm vários desafios, não tem um. Eles têm vários ao mesmo tempo. Agora, essas pessoas têm uma última característica que é muito diferente da média. Eles trabalham mais do que a média da população. Essas pessoas trabalham 15 a 16 horas por dia, desde os 12 anos de idade. Se você perguntar para a mãe dele, ela vai falar, ele já era assim, quando ele era moleque. Ele vai levar isso até o fim da vida dele. E por conta dessas características todas dele, ele não consegue se adequar bem na família. Ele começa a ter problema com a família. Imagina uma pessoa assim, muito agitada, dorme pouco, a família é afetada. E um dia ele vai perceber que isso vai ser ruim para ele. Olha... Ele normalmente vai morrer sozinho, sabia? Ele morre rico e sozinho. Se ele tem essa visão rápida, ou melhor, cedo, ele pode consertar isso. É isso que eu faço no coaching, com esse tipo, que eu tenho nas pessoas, no meu coaching, pessoas desse tipo, 5%. Onde eles puserem a mão, eles vão fazer dinheiro. Mas a troco do quê? Eles têm o bônus, eles ganham. Mas e o ônus, as consequências? Ele tem que entender que ele precisa fazer uma coisa muito legal, que é funcionalizar-se. Ele funcionaliza o comportamento dele, ele tem que entender que ele afeta as outras pessoas. Por isso que no meu coaching, eu tenho uma característica que eu acho que eu difiro um pouco do restante do coaching, dos outros coaches. Eu prego muito a humildade. Eu não prego religião, nada disso, cada um tem a sua, mas eu prego a humildade. Porque se ele achar, eu sou assim mesmo, eu vou atropelar mesmo. Se não está seguindo comigo, eu atropelo. Eu mostro para ele que se ele tiver um pouco de humildade, mínimo, ele consegue desenvolver o negócio dele com os seus colaboradores, tendo equilíbrio com a família dele. É isso que eu busco muito no meu coach, ter qualidade de vida. Não é só dinheiro. Para mim, dinheiro não é tudo na vida, não. Aliás, nem é tudo. O dinheiro azeita as coisas para a gente, né? O dinheiro facilita isso. Esses empreendedores, eles são tão ativos que eles têm dificuldade de entender essas coisas. Eu ajudo nisso. Olha, Gilson, eu quero fazer aqui até um depoimento aqui para você. Eu, com licença, estou muito afônico. É a emoção do coaching. É verdade. Olha, eu já há mais de 4 anos nós estamos aqui com o programa Em Vista. Estamos no ar pela TV Osasco e tivemos oportunidade de trazer aqui sumidades, autoridades em diversos assuntos. Mas eu confesso para você que a descrição que você fez do empreendedor, das pessoas de sucesso, sem demérito nenhum a quem já passou, já tivemos aqui governadores de estado, já tivemos ministros, já tivemos senadores sendo entrevistado aqui no Em Vista, sem nenhum demérito a ninguém. Mas a definição que você deu, ela vem com uma luva, se a gente consegue abstrair e ver algumas pessoas de sucesso. Realmente é muito disso, trabalham bastante, são dedicados, nada parece que abate, é muito legal. Então, eu quero dizer para você que a sua vinda, os seus ensinamentos, com certeza vão ficar marcados aí para o nosso telespectador, para mim em especial. Eu vou pedir para a produção, inclusive, colocar novamente os contatos com o Dr. Gioso, porque eu não tenho dúvidas que muita gente vai procurá-lo, porque quando você estava dizendo, Gioso, de algumas características, sabe aquela coisa que vem assim, que corre na veia, vai, puxa vida, eu já senti alguma coisa disso, né? E assim, o importante que você disse também, que 5% ele é DNA, ele nasce pronto. Mas que é possível aprender. A pessoa aprender, claro, ter aquelas características e desenvolver, né? Olha, eu quero te agradecer muito mesmo, em nome dos nossos telespectadores, sua vinda ao programa Em Vista. E eu não vou, normalmente eu faço convite para os nossos telespectadores, mas no seu caso, até pela proximidade com um amigo comum que nós temos, que é o Maurício Borborema. É meu primo. Um grande abraço para ele, até pela proximidade que nós temos com ele. Ao invés de convite, eu vou fazer uma convocação. Você está obrigado a voltar aqui no programa Em Vista conosco. Claro, não, com prazer. Para continuar dividindo aqui com o nosso telespectador esses conhecimentos. Fica aí então os instantes finais para você dar o seu recado para quem nos assiste.
Tá, Continho, eu que agradeço a oportunidade, agradecer o Maurício da Cobra Automóveis, o pai dele, se eu não falar do pai dele, da minha madrinha, eles vão Seu me matar, Edmar. porque eu sei. Edair, seu Edair, Edair e a Filó. Edair. Então, eu estou aqui por causa deles. Mas veja bem, Paulo, é muito legal ter vindo aqui, eu adoro programas desse tipo, você viu que para mim é uma coisa apaixonante. Entra no nosso site se você precisar de alguma ajuda, mesmo que não seja, mesmo que seja gratuito, alguma dica, um e-mail, eu vou responder para você, eu pessoalmente, manda um e-mail para mim, algum problema que você está tendo dentro da tua empresa, eu posso te ajudar com isso. E se você quiser fazer o coaching, tem lá também as datas, tem tudo lá, é só mandar um e-mail para a gente. Muito obrigado, Paulo, por ter vindo aqui. Um abraço. Nós é que agradecemos como sempre fazemos ao nosso ser superior. Você falou agora há pouco, não tem religião, mas é importante. Eu não envolvo, é importante, mas eu não posso envolver porque eu tenho pessoas que são e não são. Exatamente. Eu tenho até ateu dentro do grupo e eu tenho que respeitar todo mundo da mesma forma. Mas é importante a gente saber que tem uma força existe alguma coisa superior. Não é possível que não exista. Dá até para a gente chamar de um arquiteto, grande arquiteto. Grande arquiteto. Que consegue fazer tudo isso. Enfim, eu quero agradecer muito a Deus e agradecer em especial a você, telespectador, que nos tem assistido e tem dado sempre uma palavra de apoio e sempre mandado e-mail. Você pode também contatar-nos pelo contato@tvosasco.com.br e mandar a sua dica, a sua mensagem, a sua sugestão de pauta. O Invista vai ficando por aqui. Continue na nossa programação na TV Osasco, a TV da nossa cidade. Um grande abraço.